Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui pelos estúdios Memphis, começando mais um papo com Antônio Matos. Vamos conversar? Hoje nós vamos falar de um assunto da maior importância. Nós vamos falar de racismo. Nos últimos tempos, o mundo inteiro tem falado sobre esse assunto, mas é pouco. Vamos falar mais, temos que falar muito, falar a exaustão. Hoje, o racismo é crime e da cadeia. E os tempos mudaram. Hoje não permite-se mais ser xingado, maltratado, seu semelhante fica por isso mesmo. Racistas que se cuidem, porque a lei existe e está sendo aplicada. Você sabe o que é racismo estrutural? Você sabe o que é privilégio branco? O que é certo falar? Preto ou negro? Vamos falar sobre isso? Infelizmente, o nosso país, vergonhosamente, foi um dos últimos a abolir a escravidão. Mas com o passar do tempo, movimentos contrários foram acontecendo e foram ganhando força, porque pessoas brancas também questionavam, também se uniam a eles a esta causa. E as autoridades começaram a criar lei. Por exemplo, em 1843, 47, se eu não me engano, nesse período, foi criado a lei, era a Lei da Terra. Essa lei de terra significava que negros, mesmo que fossem alforriados, que fossem livres, eles não poderiam comprar terra, eles não podiam ter bens, ter terras, ter casas. Em 1853 foi criado a Lei do Sexagenário. Que significa isso? Quando um escravo completava 60 anos, ele automaticamente virava livre, já era livre, não tinha mais que ser escravizado, ganhava a liberdade. Agora você veja, se o nosso país naquela época tinha uma longevidade mais ou menos aproximadamente de 55 a 60 anos, isso para os brancos, como que o negro iria viver até os 60 para depois dos 60 ser livre? Depois, em 1870, veio a Lei do Ventre Livre, que era as escravas que tinham filho, o filho já nascia livre, não eram mais escravos a partir daquela lei. E aí em 1888, em 13 de maio de 1888, houve a Lei Áurea, que foi assinado e os negros foram liberados, acabou a escravidão. Só que é aí que está o problema, é aí que começa o racismo estrutural. Que houve essa assinatura e acabou-se com a escravidão, mas e os negros iam fazer o quê? Eles não tinham nada, eles não tinham terra para trabalhar, eles não ganharam, não foi assim, acabou e eu vou te dar um pedaço de terra. Não, eles não tinham nem direito de ter terra, porque já existia uma lei dizendo que eles não podiam ter terras. Então eles ficaram sem nada, perambulando, e muitos preferiram ficar trabalhando, e aí eles falavam que trabalhavam pela comida, mas continuaram sendo escravizados. Outros que se rebelavam e ficavam sem fazer nada, morriam de fome. Existe uma lei que eles criaram, 2 anos depois foi criada a lei, era a Lei da Vadiagem. Lei da Vadiagem era assim, isso foi 2 anos depois da libertação. A lei da vadiagem era, após um horário, 8, 9 horas da noite, se encontrasse qualquer negro perambulando pela rua, andando, eles eram presos. Então era uma forma de encarcerar os negros. E é aí que falamos, cadê a estrutura? O que o país fez para ajudar essas pessoas? O que o país contribuiu financeiramente para que essas pessoas sobrevivessem ou pelo menos vivessem dignamente dos seus trabalhos, das suas colheitas? Por exemplo, já em meados de 1900 e alguma coisa, o Brasil
trouxe, depois da Segunda Guerra Mundial, trouxe pessoas de outro país. E eles, entre eles, existiu, provavelmente você que está aí do outro lado, você com certeza já ouviu falar dessa história do branquear, o branqueamento. O que era? Trazer pessoas de outros países brancas para branquear o nosso país. Existe um quadro aí que vou até pedir para colocar a foto aqui, que é o quê? Uma senhora negra orando a Deus, um homem branco sentado no degrau da porta da casa, uma negra com um bebê branco no braço e a mãe atrás, negra, agradecendo aos céus com um terço na mão, orando, porque a filha dela casou com um branco e estava branqueando. Agora ela tinha um neto branco, estava branqueando a família dela. Então você imagina o tamanho do absurdo que era isso. Eu posso falar para vocês aqui de uma experiência pessoal minha, no caso da maneira como isso era colocado. Eu sou do interior do Ceará, aliás, é o primeiro estado que acabou no Brasil, que acabou com a escravidão. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais lá na frente, mas o que eu quero falar é sobre um depoimento pessoal meu. Eu venho de uma família branca, muito branca, branca de olhos verdes, branca de olhos azuis, e eu fui criado de uma forma que porque eu não tinha olhos claros e porque a minha pele é clara, mas queimava fácil, eu era queimadinho, então eu era chamado de negro. Eu sofri um preconceito, olha que absurdo, eu sofri um preconceito que pessoas muito, muito próximas minha dizia: você é negro, nego preto, tição de fogo apagado, rolo de fumo. Olha o absurdo. E eu cresci ouvindo isso, negro não presta. Depois de eu já adulto, eu ouvia pessoas próximas minhas dizendo assim: ah, ele não gosta de negro. Claro que eu não gostava de negro, porque eu entendia, eles me ensinaram que negro é horrível, que negro não presta, e que eu não ia prestar porque eu era negro. Eu cansei de ouvir isso de pessoas que deveriam me educar, que deveriam dizer: você é forte sim, você é bom sim, e você é decente sim, dizer para mim que eu não ia prestar para nada porque eu era preto. Aí quando a pessoa vira para mim, infelizmente ainda hoje eu escuto isso, pessoas próximas de familiares dizer para mim: ah, você não gosta de negro. Para começar, já não me conhece mais, né? Eu estou há 30 anos longe deles, graças a Deus, porque eu tive a oportunidade de sair, de estudar e de melhorar. Então, para você que acha que eu não gostava de negro, eu vou te dizer, foi você que botou na minha cabeça que negro não prestava quando você dizia que eu não ia prestar para nada porque eu era negro. Graças a Deus eu estudei. Porque o preconceito, ele é isso. O preconceito, ele é só um pré-julgamento do que você não sabe, do que você não tem conhecimento. Quando você tiver um pouco de conhecimento, você branco, que vive no seu lugar de branco, quando você lê o que o nosso país, o que o negro sofreu, o que nós brancos fizemos com o negro nesse país, você não vai mais ter preconceito. Você não vai mais achar que negro é inferior. Eu duvido que alguém que leia tudo que foi acontecido nesse país com o negro, tudo que foi feito, toda a humilhação que o negro passou, eu duvido se você tiver preconceito. Então, volto a dizer, o preconceito é só um pré-julgamento do que você não conhece. Vai estudar. Qual é o correto? É preto ou é negro? Como eu devo chamá-lo? Primeiro, você tem que entender que a maneira como você fala é que é ofensiva. Se você chama o cara aquele preto, aquele negro, a maneira como você coloca isso é que é agressivo. Houve um questionamento sobre isso na época que o Babu, aquele ator da Globo, estava no Big Brother, que ele falou que ele não gostava de ser chamado de negro. Porque negro é uma palavra que vem do grego que quer dizer nigro, que quer dizer o que não presta, o que não é bom. Então ele não gosta, ele gosta de ser chamado de preto.
Só que existe também uns movimentos há anos, movimento negro, movimento de pessoas que vêm há anos lutando e que conseguiram chegar em lugares inimagináveis, que são chamados movimentos negros. Então não tem problema nenhum, você pode chamar negro. Converso com vários amigos meus e eles sempre me falam: pode chamar negro e pode chamar preto, não tem problema nenhum. O que você não pode é ser ofensivo, o que você não pode é ser agressivo ao falar. E outra coisa, todos eles têm nome, chama pelo nome. Chamar pelo nome é o mais correto. Por que que você tem que chamar pela... Ninguém chama, ô branco, cadê o branco? Então chama pelo nome. Continuando no racismo estrutural, lembra que eu falei que trouxe os brancos, principalmente italianos, muitos italianos vieram para cá, e nessa época o governo, o país, se mobilizou e criou várias leis para trazer essas pessoas. Essas pessoas chegavam aqui com terras, já com pedaços de terras, com salários para trabalhar. Quando, mais uma vez, o estrutural estava onde? Porque nós tínhamos milhões de negros desempregados precisando trabalhar e eles traziam pessoas brancas para trabalhar, dando terra, dando salário e trazendo para fazer casamentos, tentando branquear a família na história daquele quadro que eu comentei. Então você veja que estrutura não tem nenhuma. Se você vê, existe essa coisa de de berço. Existe muito, todo mundo conhece essa frase, fulano é de berço. Tipo, fulano nasceu numa família rica e vai ser rico a vida inteira. Para negro não existe isso. Negro não é de berço porque negro não teve o berço. Ninguém nunca deu o berço para ele. Então, um negro, ele é rico se ele correr atrás e trabalhar e conseguir furar a barreira do sofrimento, da dor e da pobreza e enricar. Porque herança ele não tem. Herança ele não tem. Obviamente tudo isso está mudando, tudo isso vai mudar cada vez mais, em nome de Jesus, vai. Tem um rapaz que ele chama Adejúnio. Na internet vocês vão encontrar ele, pode pesquisar, Adejúnio. Ele fala maravilhosamente bem sobre esse assunto, é uma pessoa altamente esclarecida e que fala muito, tem o dom da fala e tem conhecimento e propriedade para falar sobre isso. E ele fala uma frase que é maravilhosa, que é mais ou menos assim: brancos, se acostumem, porque daqui uns 15 anos vocês não vão ter empregadas negras para trabalhar na cozinha de vocês, porque as negras empregadas de hoje estão pagando faculdade para suas filhas negras ser médicas, ser enfermeira, ser doutoras em todas as áreas. Então acostume-se. Eu acho isso maravilhoso, porque é real, é o mundo de hoje. Então você veja, em 1968, olha gente, 1968 está ali, faz pouco tempo. Existiu uma lei, foi criada uma lei, graças a Deus ela já não existe mais, foi derrubada, várias outras dessas que eu falei não existe mais, mas nessa época foi criada uma lei chamada a Lei do Boi. Isso significava que as faculdades tinham que ter um determinado número de pessoas que tinham terra, que eram filhos de agricultores, filho de fazendeiros. Então, por isso a Lei do Boi. Então, logo está se vendo mais uma vez o racismo estrutural. Como que um filho de um negro ia entrar na faculdade e ia ter essas facilidades do governo para estar na faculdade se ele não tinha o boi, se o pai dele nunca teve a terra para ter o boi? Então você veja que o racismo estrutural ele vem de muito longe e infelizmente ele continua até hoje. Mas eu já falei muito sobre o racismo estrutural e eu quero, antes de terminar esse vídeo, falar sobre privilégios. O que é privilégio? Você já pensou que você, como branco, tem privilégios? Privilégios das coisas mais simples do mundo. Eu vou te dar um outro exemplo pessoal do que é o privilégio. E aí eu colocado no lugar do privilégio. O meu filho é negro. Mas a mãe dele era negra, eu sou branco, então ele tem uma coisa maravilhosa que ele diz: pai,
é uma coisa tão horrível, a pessoa não percebe o absurdo que ela está falando quando ela vira para mim e diz: ah, mas você não é tão preto, mas você não é tão escurinho, como se ele está no lugar melhor, como se ele fosse uma pessoa melhor, só porque ele não tem a pele tão escura quanto a mãe dele tinha. Então você veja que o privilégio é esse, simplesmente por você não ter uma pele escura, você já é privilegiado. Quantas vezes eu entro numa loja e ninguém me para, ninguém olha para mim atravessado achando que eu estou roubando. O negro, quando entra na loja, ele tem pessoas seguindo ele, e ele sabe disso, e ele sente no olhar, porque meu filho sabe disso e meu filho fala sobre isso, e sente no olhar. Então isso é privilégio. Privilégio branco é isso, é nas menores coisas que você nem percebe que passa no teu dia a dia, e você tem, e o negro passa, e o negro sofre com isso. Lembra que eu falei que o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a libertar, a acabar com a escravidão? Então, em Fortaleza, em vários lugares públicos de Fortaleza, tem umas estátuas de um negro. Esse negro chama Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde. Ele tem o apelido também de Dragão do Mar, porque ele era um jangadeiro que ele proibia, impedia dos navios negreiros trazerem, encostar e descarregar as cargas, no caso negros, para revender e para traficar lá no Ceará, em Fortaleza. Então ele virou Marte, porque ele lutou contra isso. Qualquer navio que chegasse no porto de Fortaleza, ele não deixava ancorar, ele mandava de volta, volta para de onde você veio. Então é uma luta, é uma coisa linda. Existem muitos. Eu ficaria o dia inteiro falando de pessoas, de nome de pessoas tão importantes que vivem, que viveram e que vão viver por muitos anos servindo de exemplo e lutando pelos negros. Eu já falei demais. Eu tenho que ainda fazer um textozinho, vou fazer uma interpretação de um texto que é de uma menina que eu sigo na internet. Ela é muito gente boa, ela canta lindamente e ela tem uns textos maravilhosos. Ela chama Agnes Nunes. Depois vocês procuram no Instagram, ela é muito seguida pelos famosos e todos, mas ela é maravilhosa mesmo e linda. Então eu vou interpretar um texto dela. Existe muitas coisas que não te ensinaram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que acontece com preto pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe onde termina quando começa desse jeito. Desde pequeno você faz corres para ajudar os pais. Você lava, passa, cozinha, cuida dos irmãos e outras coisas mais. E não importa se você é homem ou mulher. Quando chega meio-dia, você vai para a escola a pé, porque o dinheiro que tinha, sua mãe usou mais cedo para comprar o pão. Cansado, você pede carona no busão. Mas como você é preto e pobre, o motorista grita não. E você corre, porque é o que lhe resta. Quando chega na escola, outro portão se fecha. Demorou, não vai entrar. Espera em pé para a próxima aula e vê se não se atrasa. Quando você finalmente senta na sala, cansado, o sono vem. Mas você não dorme, você luta, porque aquela é a única oportunidade que você tem de ser alguém. Quando a aula está terminando, você pensa em voz alta. Se a passagem é R$ 3,80 e eu só tenho R$ 3, aqueles seus colegas que sempre riem de você, eles riem mais, humilham mais. E você, o que faria? O tempo passa e você cresce. Lá na rua, você é só o nego preto do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceito, mas que no fundo todos o rejeitam. O vestibular está chegando. A boca seca, nem um cuspe. Vai ter que arrumar dinheiro se quiser fazer faculdade, porque nego, preto e pobre não entra na USP. E aquela história da professora que sempre dizia que cota é esmola e que todo mundo é igual?
Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E não venha me dizer que isso é vitimismo. Não bote a culpa em mim para esconder o seu racismo. Oh, oh. É isso. Até semana que vem.